E sobre essa repercussão da posse de Trump para a geopolítica global, vamos conversar agora com a professora de Direito Internacional, Priscila Caneparo. Bom, doutora, em relação também a esse contexto que a gente acabou de mostrar do Joe Biden, né, promovendo indultos, até mesmo a familiares, 2 irmãos dele, de que forma que a gente pode interpretar tudo isso? Boa noite. Boa noite, David. Boa noite a todos os assinantes. Eu acho importantíssimo que esses indultos que foram concedidos pelo Biden sejam lidos numa perspectiva efetivamente de polarização política e societária dentro dos Estados Unidos. Não está legalmente estabelecido, dentro de uma premissa, obviamente, constitucional dos Estados Unidos, essa possibilidade de conceder indultos a familiares sem que tenha, por assim dizer, uma justificativa robusta, que não é o caso de todos os familiares, seria o caso, talvez, de um dos filhos do Biden, que, de fato, pode ser alegada, né, uma certa perseguição, mas não seria o caso de todos os familiares. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente pode observar também é que a gente está numa virada quase copernicana. O que a gente observa é que tanto o democrata quanto o republicano, eles estão, por assim dizer, findando os poderes do Estado. Isso é claro, quando o Trump faz alusão, por assim dizer, pelas pessoas que são atores de mercado, seja o Mark Zuckerberg, seja efetivamente o Elon Musk, isso tem uma representatividade muito forte, colocando eles, elevando-os como se fosse uma conjuntura do poder estatal dos Estados Unidos, o que eles não são. Agora, em contrapartida, quando a gente vai para o lado dos democratas e vê justamente esse último ato do Biden, quase que ameaçando, quase que infringindo uma perspectiva legalista, quase que indo contrária a toda a construção da ordem jurídica dos Estados Unidos, porque não há justificativa no maior dos casos, ou na maioria dos casos, a gente observa que essa polarização alcançou um trecho muito sério, que é colocar em risco os poderes e as determinações da ordem jurídica dos Estados Unidos. Retomando a entrevista com a Priscila Caneparo, ela que é especialista em direito e vai poder falar para a gente, né, sobre essas questões ditas pelo Donald Trump, presidente eleito, mais uma vez, segundo mandato, quanto ao contexto das guerras, porque isso é um fator que temos guerra no Oriente Médio, Rússia e Ucrânia, e o Trump, ele realmente é conhecido por ser um ótimo negociador, só que ele impunha também, muitas vezes, a força dos Estados Unidos, né, nessa negociação. Ele até falou que ele vai ser muito mediador em relação a esses conflitos, mas a mediação muitas vezes vem por meio da força, né? David, a gente precisa entender que o grande foco do Trump nesse momento, por mais que a gente já tenha alguns decretos, principalmente em relação à questão do gênero, o grande foco da política do Trump é em relação à China, conter o avanço econômico e de influência chinesa no mercado internacional. E dentro dessa premissa, vem como consequência uma necessidade de findar, por assim dizer, a guerra no Oriente Médio. Por que a participação do negociador do Trump foi tão crucial para que nós conseguíssemos alcançar pelo menos uma primeira fase do cessar-fogo entre Israel e Hamas? Porque, de fato, houve uma pressão, principalmente em frente ao gabinete de Jerusalém, efetivamente, o gabinete de Netanyahu, para que se findasse, pelo menos essa perspectiva de premissa, de primeira fase. E dentro dessa perspectiva também, a gente tem que entender que, na guerra da Ucrânia, inegavelmente vai haver uma finalização e o Zelensky vai ser pressionado para ceder território para o Putin. 3 pontos aqui são importantíssimos que nós lembremos. Primeiro ponto, o Biden não tinha um bom relacionamento com o Putin, diferentemente o Trump tem um excelente relacionamento com o Putin. Segundo ponto, o Trump é um exímio crítico da OTAN, então ele não vai comprar essa perspectiva que a Ucrânia tem o direito de entrar na OTAN, porque o Trump se coloca contrário ao estabelecimento e ao financiamento dessa organização do Atlântico Norte. E o terceiro ponto, que aí é mais emblemático, houvera 3 pedidos do Zelensky para participar da posse de Donald Trump. E os 3 pedidos foram negados. Isso é muito emblemático no cenário internacional, já comprovando, corroborando com o que a gente imagina, com o que a gente idealiza, que vai haver, sim, uma tendência de privilegiar os interesses russos e uma pressão justamente para que o Congresso dos Estados Unidos, majoritariamente composto por republicanos, não aprove mais o dispêndio orçamentário para a Ucrânia. Então, inegavelmente, o Zelensky vai ter que sentar à mesa de negociação e vai ter que ceder, sim, a alguns dos interesses do Putin. Professor, eu vou incluir na nossa conversa os nossos analistas, começando pela Maria De Carli.
Oi, professora, tudo bem? Boa noite. Muito bem colocado os 3 pontos que você fez aqui com relação ao conflito, né, da Rússia e da Ucrânia. Eu queria ouvir de você como é que você enxerga esse efeito cascata que essa eleição do Trump tem em termos com a comunidade internacional. Como é que você enxerga líderes de principais economias e potências regionais se encaixando dentro desse cenário onde Trump tem a caneta na mão, de alguma maneira? Você acha que isso vai impactar como alguns outros países se posicionam globalmente, como os líderes se colocam? Maria, a gente tem que fazer uma tripla divisão aqui, né? Basicamente, aqueles países cujos quais não são centrais na agenda política do Trump, a agenda política econômica, que é o caso do Brasil e da maior parte da América do Sul, não coloco a América efetivamente latina, porque o México é um objeto central da política do Trump. Segundo ponto, a União Europeia. E terceiro ponto, obviamente, China e, por consequência, todos os seus aliados. Quando a gente fala em América do Sul, eu não acredito que vai ter uma virada substancial nesse primeiro momento do mandato. Por quê? Justamente por não ser o foco central. O Brasil, propriamente, já falou que vai adotar uma postura extremamente pragmática, ou seja, vai manter relações, mas não vai acabar por não se intrometer e não dar declarações que possam gerar algum inconveniente com o relacionamento com os Estados Unidos, bem como outros estados da América do Sul, excluindo aqui a Argentina, que tem um excelente relacionamento, o Milei tem um excelente relacionamento com o Trump. Quando a gente vai para a União Europeia, a gente tem um cenário, Maria, muito problemático. Por quê? Primeiro, porque a União Europeia hoje, ainda que nós tenhamos uma ascensão da extrema-direita, de governos de direita que apoiam o Donald Trump, existe uma emergência, por assim dizer, de uma agenda voltada para a questão da igualdade de gênero e principalmente para as questões ambientais. A União Europeia não abandonou o Acordo de Paris. A União Europeia continua dentro dessa premissa de querer emergir nas questões ambientais e aí a gente se questiona. Será que esse momento vai ser como o Trump 1? Porque eu acho importantíssimo destacar para quem está nos assistindo que por mais que no governo de Trump 1 ele tenha saído do Acordo de Paris, as empresas do Vale do Silício, principalmente da costa leste dos Estados Unidos, continuaram cumprindo com esse acordo. Porque, caso contrário, os países europeus iriam embargar os produtos dessa empresa. Eu não acredito que isso vai acontecer, porque o Trump hoje está muito mais fortalecido. E dentro dessa premissa ele pode vir, sim, a ter um poder de barganha muito maior no cenário internacional. E aí a gente vem para o ponto central, que é o caso da China. A China, inegavelmente, é o objeto crucial. Eu não acredito que ele vá sobretaxar a China como ele está falando, mas vai ser o objetivo central do Trump ganhar mercado internacional, que outrora os Estados Unidos perdeu em nome da China. Justamente, se a gente for compor aqui uma realidade, hoje a América Latina tem um comércio exacerbado com a China e um comércio diminuto com os Estados Unidos. Então, o objetivo central vai ser, sim, fazer uma guerra comercial contra a China, mas eu não acredito que a sobretaxação será naqueles moldes que ele alegou durante a campanha, nesses últimos momentos, efetivamente, de declarações. Kobayashi. Professora, ainda sobre conflitos internacionais, agora sobre Israel, que teve, na última semana, anunciado o cessar-fogo, até por intermédio dos Estados Unidos, do Egito e também do Catar, e depois daquele anúncio se gerou ali uma competição pela paternidade da participação americana em relação a isso, se do Joe Biden ou se do Donald Trump, que foi o primeiro a usar as redes sociais para fazer os seus primeiros anúncios. E a partir de agora, o que esperar desses conflitos envolvendo Israel, os grupos terroristas ali no seu entorno, com a presença de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos? Kobayashi, a gente tem um pró e um contra aqui. Ao meu ver, é inegável que esse cessar-fogo, ou esse acordo, essa prospecção de segunda e terceira fase do cessar-fogo, vem de uma premissa, sim, de enaltecimento das negociações do Trump. Por quê? Qual que é o pró? O Netanyahu via o Biden como um político meio desconsiderado no cenário internacional, um político café com leite. Ele simplesmente falava, eu faço o que eu quero, objetivamente, individualmente, eu não me importo com o que você acha ou o que você fala para mim. Agora o cenário é diferente. O Netanyahu vê o Trump como um político forte, como um presidente forte, e que ele deve, sim, explicações para o Trump, porque ele sabe que o poder da caneta do Trump, efetivamente, quando há o domínio do Congresso dos Estados Unidos, é muito maior do que era do Biden. Até pela própria postura do Trump. A gente tem um presidente muito mais enérgico e, às vezes, que a gente não sabe exatamente como é que vai ser o caminho, o rumo que ele vai tomar.
Então, dentro dessa premissa, e esse é o pró do governo Trump em relação a essa guerra, se o Trump quiser acabar com a guerra, ou com a, né, por assim dizer, com a perspectiva de Israel invadir o território palestino, ou querer efetivamente, enfim, acabar com o Hamas a qualquer custo, o Trump vai brecar, com certeza, e Netanyahu vai escutar. Só que aí a gente tem o contra. A gente tende a esquecer porque veio a pandemia, mas no começo de 2020 a gente teve uma situação de extrema tensão entre o governo Trump e o governo iraniano. E essa situação de extrema tensão perdura, porque o Trump faz duras críticas ao governo iraniano e o Irã, por consequência, o governo iraniano, fala como se os Estados Unidos tivesse que ser varrido do mapa mundi. Então, esse é um ponto de extrema tensão que nós precisamos estar atentos. Ou seja, como é que vai se dar essa guerra dialógica ou esses movimentos entre Estados Unidos e Irã? Me preocupa muito mais hoje quais vão ser as consequências do relacionamento do Trump com o governo iraniano do que efetivamente uma impossibilidade de finalização da guerra entre Israel e Palestina. De ter a própria guerra, né? Bom, nós conversamos com a professora de Direito Internacional, a Priscila Caneparo, ao que agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigada, boa noite para vocês. Boa noite.